Eu costumo considerar a Caçapava que eu vivi no meu tempo de juventude uma época muito romântica. Eu posso dizer que eram os chamados anos dourados, né? Foto 3x4, minha identidade estampada num retrato, visão, audição, tato. Nasci no dia 13 de fevereiro de 1943, pelas mãos de uma parteira muito conhecida na cidade, Dona Mariquinha Lara. Foi uma parteira que prestou um relevante serviço social à nossa cidade, trazendo o mundo pelas suas mãos, muitas vidas, muitas crianças. Na infância, estudei no grupo escolar Rui Barbosa, fiz todo o primário, e a ocupação naquela época, naquele tempo, era principalmente as brincadeiras de rua. E também eu fui sempre um apaixonado pela prática do futebol. Eu participei de muitos torneios amadores aqui na cidade, inclusive por diversas vezes sagrando-se campeão. Campeão juvenil em 1966 e depois com o Vila Prado e a Associação Atlética Caçapavense, também fomos campeões amadores da cidade. Eu servi o Exército um ano em 1962, aqui no 6º RI. Eu fui graduado como cabo. Eu também fui vereador do ano de 1983 a 1988. Nessa época, o mandato foi 6 anos e eu cumpri o mandato por 6 anos. Eu fui chamado para entrar na escola diaconal. E aí percebi que as duas coisas não se casavam. Então me decidi a abandonar o campo político partidário. Hoje eu sou muito mais útil nesse trabalho de igreja do que quando fui vereador. Embora tenha sido uma boa experiência também. O grande ponto de encontro da cidade era a Praça da Bandeira. E aí nós poderíamos até dizer que a Praça da Bandeira era a maior agência de casamento da cidade, porque toda a nossa sociedade ali se encontrava, principalmente nos fins de semana. Havia o trem de passageiros nessa época, diversos trens de passageiros. E o que chamava mais atenção era o chamado trem de aço. Transportava passageiro fazendo a linha São Paulo-Rio de Janeiro e parava aqui em Caçapava. Eu cheguei a fazer a viagem não no trem de aço, mas no chamado Expressinho. Partia daqui, ia para Aparecida, ia até o Rio de Janeiro. Era um transporte popular, muito usado na época. Eu posso dizer que eram os chamados anos dourados, anos de 1960 a 1970. Eu costumo considerar a Caçapava que eu vivi no meu tempo de juventude uma época muito romântica. Então a Praça da Bandeira era o ponto de encontro de toda a sociedade de Caçapava. No Coreto também acontecia a chamada retreta. A banda do regimento vinha tocar. Enfim, era uma Caçapava completamente diferente da que nós temos hoje. E outro fator também interessante ali da Praça da Bandeira também era o serviço de alto-falantes. Porque na época Caçapava não existia emissora de rádio. Então toda a comunicação era feita pelo serviço de alto-falante que ficava na praça central, a Praça da Bandeira. Havia nessa época uma divisão também social. Então ali no centro da cidade, as moças assim, com um poder mais elevado ficavam no centro da praça. E aquelas que vinham mais da periferia ficavam em volta, mas todas elas girando, andando, e os homens ficavam parados. Era um momento assim muito interessante de paquera naquela época. Era assim que acontecia. É ali que havia os encontros, ali que se conheciam, ali que começavam os namoros, depois os noivados, e certamente ali da Praça da Bandeira saíram muitos casamentos. Era um mundo completamente diferente do de hoje, Não havia tanta violência como nós temos nos dias de hoje. Era uma vida mais tranquila, mais pacata. A Praça da Bandeira, ela era rodeada de bares.
Então, os mais famosos eram o Rancho Alegre, o Bar Centenário, o Bambi Bar, a Cantina Bambu, e era o ponto de encontro, né? Logo depois das 10 da noite, então o grande ponto de encontro eram os bares que cercavam a Praça da Bandeira. Na época, Caçapava tinha 3 cinemas. O mais antigo, Cine Vitória, ficava na Praça da Bandeira, onde hoje é o Banco Bradesco. Tinha o Cine Brasil, que ficava ali ao lado do Correio, também na Praça da Bandeira. E tínhamos o Cine Centenário, onde é a loja 100 hoje. O Cine Centenário era o maior cinema de todo o Vale do Paraíba. Comportava aproximadamente 1.000 espectadores o Cine Centenário. Era conhecido como o Gigante do Vale. Houve uma época que o Cine Centenário, toda quarta-feira, era chamado a sessão do troco. Isto é, a gente precisava levar o dinheiro trocado correspondente ao preço do ingresso. Tinha que levar sempre o preço estabelecido. Era a sessão do troco. E era um momento também de paquera, né? As mulheres ficavam sentadas e os homens também ficavam rodando antes de começar a sessão do cinema, não é? E foi nessa época que meu primo, Roberto, conheceu a Marta e os dois depois vieram a se casar e constituir família. Mas tudo começou nessa sessão de quarta-feira, sessão do troco, no Cine Centenário. Eu peguei toda a chegada da TV como um grande meio de comunicação, não é? E aqui em Caçapava era raríssima quem tinha um aparelho de TV, porque era muito caro na época, não é? Os clubes aí começaram a adquirir a Associação Atlética Caçapavense e o Clube Recreativo e Literário. Então começaram a ter aparelhos de TV, justamente oferecendo para os seus associados. Então era também um meio das pessoas assistirem futebol e outros eventos, justamente indo nos clubes, onde tinha o aparelho de televisão. Eu comecei a participar do evento Corpus Christi há praticamente 50 anos atrás. E desde o primeiro que eu trabalhei, até hoje eu continuo. Então eu posso dizer que eu sou um dos veteranos do Corpus Christi em Caçapava. Ele teve seu início em 1963. Na época, havia 2 paróquias na cidade. A paróquia Nossa Senhora da Ajuda, com a igreja São João Batista, e a paróquia São Pio X, com a igreja São Benedito. Então o tapete ligavam essas 2 igrejas. E na época, quem era responsável para enfeitar as ruas por onde a procissão ia passar eram as famílias residentes no trajeto. Então as famílias se organizavam com antecedência, preparando os desenhos, preparando o material e fazendo tudo aquilo que era necessário para se organizar da melhor maneira possível, e assim iniciou-se essa tradição aqui na cidade de Simpatia. É a festa de Corpus Christi mais tradicional aqui no Vale. Eu acredito que o tapete seja um dos mais extensos em todo o Brasil, que é um evento também que ultrapassa o limite religioso, passando para o limite cultural e artístico, claro. Teve um ano, justamente na hora da procissão, passou o trem. Então, teve que a procissão ser interrompida. Uma parte ficou para cima da linha e outra parte para baixo da linha. Meus pais contavam que o pessoal punha a melhor roupa para vir na estação no horário que passavam o trem de passageiro. Era um evento na cidade, né? Então as pessoas colocavam seus melhores trajes, melhores roupas e vinham até a estação esperando passar o trem de passageiros. Houve um ano que eu e meu irmão, nós fizemos um quadro para Corpus Christi e resolvemos fazer a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E ficou tão chamativa que a procissão passou e ninguém pisou na imagem, sem nenhuma instrução. Foi uma iniciativa voluntária do povo. Eu, há 26 anos,
Eu sou um diácono permanente, quer dizer, um ministro ordenado da igreja. É um trabalho de ser um servo, aquele que está à disposição dos mais diversos serviços religiosos que a cidade exige. Então nós estamos presentes fazendo casamentos, batizados e também essa parte do velório, onde a gente procura levar um conforto espiritual àquelas famílias enlutadas nesse momento tão difícil da experiência humana. Tudo isso é uma vocação, é um chamado. E eu me sinto chamado a fazer esse trabalho. E faço com muito amor, porque eu vejo uma oportunidade de levar um conforto tão necessário nesse momento de tanta dor e sofrimento, como é o momento de um luto, quando uma família perde alguém tão querido, tão amado. Eu quero ser lembrado como alguém que foi útil à cidade, alguém que deixou a marca porque serviu o povo de Caçapava.